Olá, amigos. O Portal DBO e a revista AgroDBO têm a satisfação de receber a visita hoje em nossos estúdios do engenheiro agrônomo Fernando Bonafé, que é gerente técnico da Microquímica. E vamos falar de produtividade e especialmente de soja, com o que se chama hoje de uma modernidade tecnológica de inoculação e de co-inoculação. Bem-vindo, Fernando. Obrigado, Richard. Explica para nós o que é essa história de co-inoculação. Bom, para falar um pouquinho de co-inoculação, a gente tem que falar o que é inoculação, né? Então, inoculação é o uso, que já tem sido feito desde a introdução da soja no Brasil, da bactéria Bradyrhizobium, que é responsável pela formação de nódulos e da fixação biológica do nitrogênio, que nutre a cultura da soja com nitrogênio. E desde 2009, no Brasil, foi lançado o Azospirillum, que é uma bactéria que começou com a cultura do milho e trigo e que em 2014, através de dados da Embrapa, passou a ser recomendado também para a cultura da soja. Então hoje a co-inoculação seria a utilização de duas bactérias na cultura, o Bradyrhizobium mais o Azospirillum. O que tem resultado isso em termos de melhoria da produtividade e de sequestrar o nitrogênio? Então a gente observa realmente que aonde é utilizada essa tecnologia, a gente tem um acréscimo no teor de nitrogênio absorvido pela cultura e com um reflexo bem significativo na produtividade. Quando a gente compara com a só inoculação padrão, ou seja, o uso somente do Bradyrhizobium, a gente fala em torno de 8% de incremento, podendo chegar aí a 15% de incremento em relação ao uso da inoculação padrão. Ou seja, em torno de 600 quilos por hectare, 10 sacos de resposta. É significativo. Muito significativo. E usando o Azospirillum? Então, usando o Azospirillum, nós conseguimos esses 10 sacos. Com o Azospirillum, 10 sacos a mais. Então, hoje, a gente tem alguns padrões onde a gente, com o uso de uma dose, a inoculação padrão, em relação ao não uso, que é a famosa reinoculação, a gente fala em 8%. Um ganho em torno de 600 quilos. Agora, a co-inoculação ela está restrita à soja, ou feijão também? Soja, hoje já temos resultados em feijão. A Embrapa, quando fez esse lançamento em 2014, recomendou também para a cultura do feijão. Então, essas duas culturas são utilizadas. Mas inicialmente foi milho? Milho. Começou em gramíneas. É muito interessante. Alguns países, né, já utilizam desde 99, como é o caso da Argentina, e o Brasil em 2009 lançou a primeira vez. Então começou com milho e trigo, depois passou para arroz. Hoje nós já temos registro da co-inoculação para feijão e soja e também temos resultados recentemente para pastagens. Então todas as culturas já têm o registro, trabalhos feitos pela Embrapa e uma recomendação oficial por meio desse órgão para a utilização. Em todos esses casos, elimina-se a necessidade da aplicação de nitrogênio na adubação inicial? No caso dessas culturas não leguminosas, a gente tem a possibilidade de uma redução, em torno de 25% da dose, no caso do milho. Uma redução que deve ser feita na cobertura da cultura. No caso da soja, não é recomendado o uso dos adubos nitrogenados, a não ser na base, num limite de 20 quilos por hectare, que é até para um próprio balanceamento das fórmulas. Agora, na soja, então não se recomenda adubação nitrogenada e esse micro-organismo vem a trazer um incremento nessa nutrição com esses incrementos de produtividade. Perfeito. Agora, o que a gente tem visto, não de 2009, mas de 2014 para cá, eu não chamaria de modismo, mas uma tendência, que eu gostaria de ouvir um comentário seu sobre o aspecto de que alguns produtores tendem a produzir o Azospirillum e outras bactérias na própria fazenda. Como é que é essa encrenca aí de o produtor passar a ser teu concorrente? Isso é uma coisa que tem sido muito questionada e é uma tecnologia que tem se difundido. Porém, a gente sabe que alguns princípios da produção de inoculante, como a esterilização, a desinfecção, são muito difíceis de se obter em um ambiente de fazenda, uma produção on-farm. Então, a gente não consegue limitar a produção on-farm a um único micro-organismo, o que embute contaminações e um produto patógenos, inclusive na Relare, um evento realizado no final de agosto, foi discutida essa questão, pois as análises desses produtos coletados mostrou muitos micro-organismos patogênicos para o homem sendo produzidos. Então existe uma questão até trabalhista. Mas não há uma regulamentação disso? Não há uma regulamentação.
porém o produtor ele não é impedido de produzir. Claro. Agora, a nossa preocupação é que esse produto que ele está produzindo na fazenda não tenha condições de trazer eficiência para a cultura. Então, ele usando um produto com uma baixa concentração, com uma contaminação, ele não vai atingir esses 8%, ele não vai atingir esse incremento da co-inoculação e nem da inoculação. Na verdade, vai ter um trabalho, vai fazer uma economia porca. Exatamente. Hoje, a estimativa é que se gaste em um tratamento completo com inoculantes menos de meio saco de soja. Isso representa menos de 1% do custo de produção. E quando você pensa que você gasta meio saco e ganha 10, ganha 20, você está falando de uma taxa de retorno de 20, de 30. Então, cada R$1 que você investe no inoculante de qualidade, você retorna 20 na sua produção. Então, não justifica, né, esse uso e o pior de tudo, a tecnologia ela vai perdendo credibilidade porque ela passa a não ter resposta no campo. Claro. Então a gente tem uma preocupação muito grande, né? Que se fosse produzido onde tivesse uma qualidade suficiente para trazer eficiência, não haveria problema. E a gente vê a produtividade da soja muitas vezes não alavancando, a produtividade média hoje 55 sacos, enquanto a gente vê campeões de produtividade com 149 sacos, 127 sacos, e a gente se pergunta o que está acontecendo que a gente não consegue expressar todo o potencial da cultura. E muitas vezes é o uso de tecnologias básicas, como a inoculação, que desde a década de 60 vem sendo utilizado e que não está sendo feita adequadamente ainda hoje. Mas eu acho que tem aspectos aí discutíveis, como compactação do solo, Exatamente. A acidez do solo, que tem que ser corrigida. E Exatamente. Muitas vezes o produtor deixa a desejar o tratamento do solo. E o solo, ele é fundamental porque ele é o ambiente onde as bactérias vivem, né? Ele é o alicerce da produção. Quando você não tem planta, o que você tem é o solo, é a cobertura. Agora, a descoberta disso foi em 2009, vamos dizer assim, que entrou em termos de mercado. Em 2014 ela começou a atingir velocidade. É um crescimento significativo desse uso em hectares. Como é que está isso em soja hoje? Olha, só para a gente ter uma noção do tão importante, do crescimento tão rápido que foi, né? Em 2016 foram comercializadas, segundo a AMP, 4,5 milhões de doses de azospirina, já depois da coinoculação. Isso significa quantos hectares? 4,5 milhões de hectares, porque seria uma dose por hectare. Em 16. Em 16. Em 17 passou para 8,8 milhões. Dobrou. Praticamente dobrou. E a gente vê esse crescimento não em culturas como o milho, mas sim em cultura como a soja, né? E a expectativa para agora a próxima safra? É um incremento... Dobrar novamente? Não sei se a gente consegue dobrar, eu acho que para a agricultura seria muito importante, porque se a gente for pensar, isso possibilitaria a gente realmente ser o maior produtor de soja, claro, né? Sem nem mexer na área. Nós não sabemos ainda o limite, né, de onde está o potencial produtivo das nossas plantas dentro desse ambiente tropical. No ambiente clima temperado nos Estados Unidos já se tem uma ideia, mas aqui ainda não, né? Ainda não. Há 30 anos atrás a gente colhia média 25 sacos de soja por hectare, hoje nós estamos em 50. Em 50. Média, dobrou. Mas na época dos 20, 25 de soja, os produtores campeões tiravam 40, 50, 55 sacos. Exato. Hoje que a gente está com média de 50, os campeões estão tirando acima de 100. Acima de 100. Campeões do SESB, por exemplo, desse ano, foram todos acima de 100 do ano passado também. Exatamente. Aliás, dos campeões do SESB, quantos você tem notícia que utilizaram a co-inoculação? Olha, se a gente avaliar os 5 primeiros desse ano e os 5 primeiros do ano passado, metade dos ganhadores utilizaram a co-inoculação. Ano passado, o primeiro e o segundo colocado utilizaram a co-inoculação, esse ano, o quarto e quinto. E se a gente somar todas as áreas, né, que estão participando desse concurso, 75% das áreas utilizaram a co-inoculação, mostrando que realmente que quem quer atingir uma produtividade mais alta, quer ter uma tecnologia de ponta, esse é uma das ferramentas para estar se atingindo esse nível de produtividade, para estar enriquecendo a nutrição nitrogenada dentro da cultura. Claro. Como diz o nosso colunista e membro do conselho editorial da revista AgroDBO, o Décio Gazzoni, da Embrapa Soja, são as bactérias do bem. Exatamente, né? Essas bactérias, elas vêm
a trazer não só a fixação biológica de nitrogênio, mas também o que a gente chama de promoção de crescimento, né? A gente tem que entender que essas bactérias... Ajudar a planta a desenvolver o máximo potencial dela. O máximo potencial. E como a gente observa na utilização dessas bactérias, o aumento do sistema radicular é muito grande. E o produtor, ele sempre fala para nós, se tem mais raiz, tem mais boca, se alimenta melhor. Claro. Então é um consenso que o produtor, ele vê essa resposta no campo, já antes de colher a produtividade, e ele já sabe que está dando uma resposta nessa promoção. E além do mais, essas bactérias hoje, a pesquisa tem mostrado que os efeitos dela são muito maiores do que a gente conhece. Efeitos em indução de resistência, né, em aumento de resistência a estresse. Então isso a gente vê, a doenças também. Então uma coisa que é interessante é que os micro-organismos, nós não definimos o que ele vai fazer. Ele no ambiente, ele toma conta da situação e ele muitas vezes está fixando nitrogênio, está produzindo hormônio, está repelindo uma doença, está provocando uma expressão na planta para ela agregar produtividade. Fernando Bonafé, muito obrigado pela visita. Obrigado, Richard. Aula, volto sempre que quiser. Obrigado. É isso, amigos. Aqui você sabe mais e até a próxima vez, se Deus quiser.